Hoje você irá assistir um estudo que parece muito controverso. O título do estudo é A Verdade sobre a Morte. Entre todas as informações que você vai obter sobre este tema, destaco o estado do homem na morte, para onde vão os mortos, o que os mortos sabem e tantas outras questões. O mais confortador para mim é saber que a morte não existirá para sempre no meio da família humana. Jesus porá fim a este inimigo que nos causa tanta dor. Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima e a morte jamais existirá. Um bom estudo para você. Como é que você recebeu o estudo de hoje? Era mais ou menos aquilo que você cria, ou totalmente diferente do que você imaginava? Sabe, talvez para muitas pessoas esse assunto esteja vindo pela primeira vez com esse tipo de característica. Você já parou para pensar que a Bíblia ensina de maneira completamente diferente aquilo que o conceito popular prega por aí? Sabe, a Bíblia, ela se propõe a ser a verdade. E sabe, quando você começou a estudar, nunca ninguém disse a você que seria fácil. Quando eu estudei a respeito do estado do homem na morte, foi difícil para mim. Entender que meu avô estava no pó da terra, como um sono, dormindo, e não no céu, como tinham me dito, para mim foi um baque grande. E aí eu tive que tomar uma escolha, tive que fazer uma decisão. Ou eu passava a crer naquilo que a Bíblia estava dizendo, ou eu ficava com a crença dos meus familiares. Sabe, você também precisa tomar uma decisão. E a cada semana, a cada estudo, você tem tomado decisões importantes na sua vida. Você entendeu como é o processo? Para a gente entender a morte, a gente tem que pensar na vida. Quando Deus nos criou, Ele pegou o pó da terra e Ele formou o boneco Adão. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Claro, isso para você, vida, então é igual pó da terra, mas o fôlego de Deus igual a Nefesh Hayah, do hebraico, que significa alma vivente. Adão passou a entender, a raciocinar, a dar nome, sentir cheiros, sabores. Adão passou a ser ele. Vida, pó da terra, mas o fôlego de Deus igual a vida, certo? O que acontece quando a pessoa morre? O pó volta à terra, certo? E o fôlego de Deus? Volta a Deus que o deu. Simples. O pó da terra não é vida. O fôlego de Deus não é vida humana. A junção do pó da terra mais o fôlego de Deus nos torna seres humanos. Quando se separa esses dois elementos, aí, querido, aí o pó volta ao pó, o fôlego de Deus volta a Deus que o deu, e é assim que caminha a humanidade. Jesus, quando esteve nessa terra, ele comparou a morte a um sono. Entende que quando a pessoa morre, ela não vai para o céu, ela não vai para o inferno e ela não vai para o purgatório. É isso que a Bíblia diz. Mas pastor, você esteja pensando, o mundo inteiro entende diferente. Ok. Agora, o que eu posso fazer se a Bíblia ensina de outra maneira? Eu e você não temos culpa da mentira ter se propagado e ter se apresentado como verdade, mas de alguma maneira hoje Deus permite que essa verdade chegue até o seu coração, para que você entenda e compreenda. Outra coisa que você precisa entender é que todas as vezes que você ler na Bíblia a palavra inferno, se você for tanto no hebraico quanto no grego, você descobrirá que são duas palavras, Sheol no hebraico e Hades ou Hades no grego, que significam sepultura. Então, quando a pessoa ela morre, ela vai para onde? Para a sepultura. Ali é o lugar dela, é como um sono. Você percebe que em certo nível, todas as vezes que você dorme, você morre.
E quando você acorda, você ressuscita? Todos os dias nós morremos e todos os dias ressuscitamos. Só que existe a morte, como nós entendemos no nosso dia a dia, que é aquela morte que de fato nos separa. Só que ela é um sono apenas. A Bíblia diz, Jesus diz, que é apenas um sono. Ele dura um pouco mais, mas quando você ressuscitar, amigo, será para sempre, eternamente. Isso ficou claro para você? Eu espero que sim. Querido, quando a gente fala a respeito do estado do homem na morte, há um capítulo central na Bíblia, que é o capítulo 9 de Eclesiastes. Quando você tiver um tempo, dê uma lida nesse capítulo, Eclesiastes capítulo 9. Você vai ver que ali há a síntese do estado do homem na morte. Ali a Bíblia diz que o pó volta à terra, o fôlego de Deus volta para Deus que o deu. Ali diz que eu e você precisamos entender que na morte não há inteligência, não há conhecimento, não há ações na morte. E outra coisa, por que Jesus precisaria voltar a essa terra para nos ressuscitar se já estamos vivos com Ele no céu? Qual é o sentido de Jesus voltar e ressuscitar as pessoas? Não tem sentido, querido. Perceba, só existe um ser que é imortal. Esse ser é Deus. Vocês sabem que Adão e Eva, quando saíram das mãos do Criador, eles eram imortais, mas a sua imortalidade era condicionada à obediência e à alimentação que eles deveriam ter da árvore da vida. Só existe um ser imortal e esse ser é Deus. Não é isso que a Bíblia diz? A alma que pecar, essa morrerá. Jesus disse, se vocês comerem da árvore da ciência do bem e do mal, vocês irão morrer. Você acha que Jesus estava brincando? Ou você acha que Jesus estava mentindo quando disse isso a Adão e a Eva? Querido, quando nós morremos, morremos de verdade. Jesus não estava blefando. A morte é uma realidade. Se de fato você, no íntimo do seu ser, cresce que quando se morre vai para o céu, por que tanta tristeza? Oh, eu morri e vou para o céu. Por que a gente tem esse medo tão grande da morte? Porque a gente sabe, de maneira quase que inconsciente, que a morte é uma verdade. Quando nós morremos, morremos para valer. Mas pela graça de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus, hoje, quando alguém morre, está apenas dormindo e descansando. Quando Jesus Cristo voltar a essa terra, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que creram em Cristo, aqueles que seguiram os mandamentos da palavra de Deus, ressuscitarão primeiro. Querido, essa é uma lição complexa, difícil de assimilação. Eu entendo você porque um dia eu passei pelo mesmo conflito que hoje você passa. Quando a gente está num ambiente escuro, numa sala escura, num quarto escuro, sem luz, e quando saímos e a luz é muito forte, os nossos olhos doem. É claro que talvez a lição de hoje tenha feito você refletir sobre algumas coisas e talvez tenha incomodado você, como um dia me incomodou. Mas, querido, estude Eclesiastes 9. Perceba, a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Querido, morre, é verdade. Se na verdade, quando eu morresse, eu fosse para o céu, ou fosse para o inferno, então a alma é imortal, querido. Nós somos uma alma, não temos uma alma. Eu sou uma alma, você é uma alma. Quando eu morro de verdade. Agora, pela graça de Jesus, a morte é comparada a um sono. Quando Jesus Cristo voltar, eu vou ressuscitar. É por isso que os cristãos, eles não têm medo da morte. É por isso que milhares e milhares de pessoas morreram pelo que é certo e por aquilo que era verdadeiro. Elas viveram crendo, seguindo a palavra de Deus. Querido, eu sei que não é fácil. E outras lições virão difíceis também para você e para as pessoas que estão entrando em contato com as verdades da palavra de Deus. A luz é forte, dói os nossos olhos. Em alguns momentos a gente precisa até fechar os olhos pela incapacidade de abri-los e enxergar com nitidez tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Mas, querido, acredite, vale a pena mudar as crenças, não por uma religião ou para outra religião ou por um líder religioso, mas se é o que a palavra de Deus diz, mude.
Mude, porque a sua salvação depende disso, de seguir a única salvaguarda que temos. Não siga igrejas, não siga religiões, siga o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando o homem morre, morre de verdade. Jesus Cristo voltará a essa terra e nos ressuscitará. Creia nisso. Na semana que vem, nós estaremos abordando a respeito de um tema muito bonito, a nova terra, aquilo que Deus tem preparado para você e para mim. Vai ser muito bom, vai ser muito bom vivermos num mundo totalmente diferente desse que vivemos. E você vai descobrir algumas características dessa nova terra na semana que vem. E durante essa semana, Eclesiastes 9, estude, leia, internalize e mude a crença, se for necessário, mas siga a palavra de Deus.